Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Amor que Gera Vida. Estamos no terceiro episódio, continuando ali sobre saúde mental da gestante e no puerpério. E eu sou Ludmila Batista. Eu sou Giovana Palácio. E estamos aqui presenciando uma psiquiatra. Olá, tudo bem? Eu me chamo Catarina Borges, sou médica psiquiatra, também sou professora aqui da faculdade em Nova FAP. Hoje fui convidada pelas meninas para falar um pouco sobre um tema que eu acho super importante, que é a saúde da mulher, dentro do foco da minha área, né, de atuação, que é de saúde mental. Falar sobre saúde mental eu acho uma coisa super importante, porque ainda é algo muito estigmatizado na sociedade, né? Isso silencia muito os pacientes, demoram para procurar ajuda, e a gente sabe que essas consequências elas podem reverberar a longo prazo. Então, falar, informar, conversar é sempre um prazer para mim. Agora vamos fazer algumas perguntas, né, relacionadas sobre gestação e puerpério, que algumas foram inspiradas em dúvidas frequentes sobre gestantes que estão ali preocupadas com todo esse grande período que, para muitos, é uma grande bênção. Sim. Então, vamos iniciar as perguntas. Quais são os principais desafios de saúde mental que as mulheres enfrentam durante a gravidez e o puerpério? Gente, essa pergunta ela é bem ampla, né? Porque eu acredito que as mulheres enfrentam muitos desafios ao longo da vida e que esses desafios eles se iniciam mesmo antes da gestação. As expectativas relacionadas à maternidade, né? Existe uma ideia que ela é divulgada anteriormente, já desde que a mulher nasce, de que a mulher ela nasceu naturalmente para ser mãe. Né? Nascemos para ser mães. Então, existe uma expectativa que é criada socialmente, mas criada por nós mesmos também, de que temos que dar conta daquela função, de que aquela função ela é nossa, né? Então, isso já é um desafio por si só. Mas nós também passamos por várias mudanças no nosso corpo, alterações que são relacionadas com questões hormonais, né? Durante o período da gestação, por exemplo, nós temos um aumento da progesterona, do estrogênio e da ocitocina, que são 3 hormônios que estão relacionados com o preparo do nosso corpo para a gestação e também para o momento do parto. Essa flutuação hormonal, essa alteração, ela leva a diversas outras alterações no nosso corpo, né? Alterações físicas, alterações psicológicas, e aí no meio disso a mulher também vive dentro de um ciclo social, onde aquilo pode gerar alterações na rede de apoio dela, né? Então, são muitas mudanças que ela vai vivenciar. O hormônio durante a gestação, ele inclusive, quando a gente fala da parte psicológica, né? Falando da parte de saúde mental, deixa a mulher um pouco mais sensível. Eu acho que é comum a gente escutar isso, né? As mulheres ficam mais sensíveis durante a gestação, mais propensas a alterações de humor, né? Tanto para euforia, quanto para tristeza, quanto para ansiedade, né? São mulheres que procuram a gente às vezes porque estão com choro mais fácil, né? Se sensibilizam facilmente, ficam preocupadas com isso. E aí depois a gente vai para um período que é o puerpério, após a gestação, né? Depois que eu tenho o meu bebê, que o bebê chega, onde esses hormônios eles fazem uma outra curva que é para baixo, descendente, elas reduzem bruscamente. E essa queda também leva a alterações, né? Alterações emocionais importantes. E aí, durante esse período de queda, inclusive, a gente tem o que a gente chama de baby blues. Alguém já ouviu falar? Não. Vocês já ouviram falar do baby blues? Não. Eu acho interessante falar sobre porque muita gente não conhece. Mas é um período que acontece após a gestação, tá? Que pode se estender ali até 10, 15 dias, segundo os manuais, que tem um pico ali depois, assim, mais ou menos no 5º dia após o parto, tá? Onde a mulher, ela passa por conta dessas alterações hormonais, ela passa por um período de maior tristeza, irritabilidade, né? Ela fica um pouco mais para baixo. Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque isso se diferencia da depressão pós-parto, tá? Então, muitas mulheres chegam logo após o parto pra gente, falando, eu tô com depressão pós-parto. Né? E, na verdade, ela está vivenciando um período que não é um transtorno, é um período que a tendência dele é que melhore, que passe, né? Temporário,
mas que causa uma angústia, uma aflição na mulher também, se sentir dessa forma, né? Então, assim, a gente só consegue avaliar uma depressão pós-parto nesse sentido depois que se passou ali pelo menos um mês, às vezes alguns manuais falam até 3 meses, para a gente ter mais segurança de falar que realmente se trata de um quadro de depressão pós-parto, tá? Então, a questão hormonal, ela é um ponto de desafio, né? O segundo desafio são as ansiedades e os medos que a mulher vai vivenciar durante esse período. Eu digo assim, que desde o momento em que a mulher descobre que está grávida, ela já começa com uma tensão, porque ela já se sente responsável pelo cuidado daquele bebê que está dentro da barriga dela. Se eu não dormir bem, se eu comer mal, se eu tiver algum comportamento que pode gerar para o meu bebê um problema no futuro, né? Então, aquilo já causa uma ansiedade em si, o medo do que vai acontecer durante a gestação. Outro medo importante é o medo do parto. Né? Não sei se vocês... Eu acho assim, é bem comum as mulheres assim, gestantes que chegam até mim ter medo do momento do parto. Como é que vai ser? Não quero sentir a dor, o desconforto, né? Só tem aquelas 2 opções, cesárea ou normal. Ou normal, né? E assim, não queria nem a cesárea, mas também não queria fazer o normal. E aí tem medo das complicações, que a gente sabe que são possíveis, né? E tem medo das complicações com ela, mas também com o bebê, do que pode acontecer. Então, esse é um momento de tensão também. E o outro é no puerpério, né? Que também eu acredito que seja um momento, como eu falei inicialmente, de tensão desde a gestação, que a gente já vai pensando nisso, dos cuidados. Principalmente quando se trata de uma mãe de primeira viagem, vamos dizer assim. É o primeiro filho, primeira gestação. Então, como é que eu vou cuidar desse bebê? Como vai ser a maternidade? Né? Ainda mais com essas expectativas de que nascemos como mulheres naturalmente aptas a exercer essa função. E aí, às vezes, a mulher sofre com uma angústia grande, gente, que nem toda mulher vai nascer, o bebê vai nascer e ela vai sentir aquela conexão instantânea, tá? E aí, isso é uma coisa que angustia muito a mulher, porque o que ela escuta é que é o maior amor do mundo. Se sente culpada. Culpada, extremamente culpada, né? Então, isso já interfere no próprio quadro dela, mas também interfere na relação que ela vai ter com o bebê, né? Então, trabalhar esse desafio de como vai ser e as expectativas é uma coisa bem importante também, tá? Tem só mais um ponto que eu queria falar, que são as mudanças corporais. Acredito que as mudanças corporais sejam um outro desafio muito grande para a mulher, tá? A mulher vê o corpo se transformando com a gestação. E isso causa inseguranças. Insegurança, medo de que aquilo ali interfira nas relações dela, principalmente na relação conjugal, né? Como é que isso como é que o meu parceiro vai sentir essas mudanças? Né? Como é que eu vou me recuperar dessas mudanças também? Vejo muitas mães que ficam aflitas com medo do ganho de peso, por exemplo. Mesmo. Né? Como é que vai ser depois? Então, veja que a gestação é um momento de muita tensão, de muitos conflitos, de muitas questões internas para a mulher. E a gente tem que pontuar aqui, que eu acho importantíssimo quando a gente fala de saúde mental como um todo, que a gente está falando de um indivíduo. Um indivíduo que tem questões pessoais, um indivíduo que tem uma história, né? Um indivíduo que é conhecido dentro de um contexto. Então, assim, a gente está falando de desafios gerais, mas uma pessoa que individualmente passou antes dessa gestação por um aborto. Como é que essa gestação vai ser sentida por ela? Muda tudo. Muda tudo. São novos desafios, né? Novos medos. Então, assim, entender que essa mulher pode ter desafios muito pessoais que às vezes também são mais difíceis de serem compreendidos, né? O contexto, às vezes eu não estou passando por um momento bom no meu relacionamento. Estou gestante. Olha como isso é uma coisa que pode desestabilizar a mulher naquele momento. Ou, economicamente, eu não estou bem. Estou passando por um momento econômico difícil. Como essa gestação vai ser sentida? Aí vem a mais preocupação ainda, porque tem que sustentar a criança. Tem que sustentar a criança. E se essa mulher tem um histórico de transtornos mentais anterior? Ansiedade, depressão,
transtornos bipolares. Como eu falei, a questão hormonal, ela leva a flutuações. Então, a gente sabe que esses transtornos prévios, eles ficam mais vulneráveis a uma nova crise, a se intensificarem. Então, são mulheres que eu falo que para conseguirem passar por esse desafio de uma forma mais tranquila, necessitam manter um acompanhamento, né, para que a gente possa manter um controle. Então, assim, eu acho que esses são os principais que eu consigo olhar de forma geral. E quais são os sinais de alerta para transtorno de ansiedade ou depressão que as gestantes e puérperas devem ficar atentas? Certo. Nós temos vários sinais relacionados à depressão que são importantes a gente ter uma especial atenção. Lembrando sempre que a gente está falando da depressão dentro de um contexto, né? O contexto da gestação, o contexto do puerpério, né? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em depressão, eu acho que já vem na nossa mente, na mente de todo mundo, a tristeza, né? A tristeza, aquela tristeza profunda. É uma tristeza que ela não passa com facilidade, que ela se mantém diariamente, que ela muitas vezes não tem uma causa específica. Não está associada a nada que aconteceu. Eu só sinto aquela tristeza de uma forma intensa, tá? A falta de prazer, gente, em atividades diárias. Então, atividades antes cotidianas, que eram tidas como prazerosas para mim, elas passam a não ter a mesma motivação, o mesmo desejo, o mesmo ânimo. Sabe, eu vejo muito no consultório as pacientes falando assim, parece que eu tô meio no automático. Sabe, só tô fazendo, mas eu não me sinto, não acordo motivada para fazer as coisas. E muitas vezes quando a gente bota nesse contexto da gestante, ou da puérpera principalmente, também está relacionado com o cuidado com o bebê, né, no puerpério. Então, assim, eu não consigo me motivar para estar ali cuidando do meu bebê, eu não consigo fazer aquilo de uma maneira adequada, né? Eu percebo isso. Então, é um dos pontos. Outro que é comum é a questão da fadiga e do cansaço, da redução de energia. Gente, a gestação, eu acho também outra coisa que todo mundo acaba sabendo, deixa todo mundo mais cansado, né? A gestação atrapalha um pouco o sono, a posição para dormir, dificulta. O puerpério é um período onde eu estou cuidando do bebê, então, assim, não durmo direito, né? Então, é normal a gente ver mães que falam que estão um pouco cansadas. Mas entendam, esse cansaço, quando eu falo dessa redução de energia, eu estou falando de uma redução de energia que ela é uma exaustão, geralmente uma exaustão mental também. E aí eu dou tempo para essa mulher descansar e ela não consegue se recuperar. Parece que aquele cansaço ele permanece com ela, tá? Outro ponto importante é a questão alimentar. Apesar de, na gestação, a gente ter o ganho de peso, né, poder acontecer ali normal, a mulher ela pode ter um aumento do apetite ou uma redução. Isso também não depende de cada indivíduo. Então, assim, algumas param de comer e outras comem muito. E aí pode ter como reflexo um ganho de peso que vai ser mais importante do que aquele ganho que a gente espera na gestação, tá? E é um ganho que muitas vezes é desproporcional, então em um tempo muito curto, a mulher acaba ganhando um peso bem elevado. E a perda de peso também pode acontecer, né? Então, a mulher não tá conseguindo ganhar aquele peso durante a gestação, né? Que acontece naturalmente. Tem até, às vezes, algumas, por incrível que pareça, perdem um pouco mesmo, tá? E, por incrível que pareça, de tanto, assim, ter essa dificuldade alimentar. Outro ponto é a redução da concentração, da atenção, queixas, às vezes, relacionadas à memória, tá? É um ponto importante. A questão de autoestima, tá? Pensamentos muito negativos. E pensamentos negativos, às vezes, dentro desse contexto, relacionados à própria capacidade. Então, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir fazer essa função, né, de maternar, de ter o meu bebê, de cuidar dele. Como é que vai ser? A visão, ela fica até um pouco catastrófica, assim, né, de não vai dar nada certo. Então, são pensamentos que podem vir, tá? E
Muitas vezes, gente, dentro do puerpério, que puerpério, gente, quando a gente fala, é aquele período após o parto, tá? Que podem se estender ali até 45 dias após o parto. Então, nesse período, a mulher, ela acaba tendo um distanciamento do bebê também, tá? E isso gera um ciclo de culpa muito maior. Então, na depressão pós-parto, muitas vezes a mulher, ela sente... ela olha para o bebê e ela não consegue sentir aquela conexão. Às vezes tem mulheres que não conseguem nem olhar mesmo. Quem cuida é alguém da família. Aí complica ainda mais. Complica ainda mais. Não consegue fazer o aleitamento, né? Então, tudo isso interfere muito na vida da mulher, na relação mulher-bebê e também no do bebê, né? Na vida do bebê que acabou de nascer. Por isso que é importante, né, a rede de apoio familiar. Muito importante, muito importante. Esse é um ponto, assim, crucial, né? A rede de apoio, ela é importante tanto para a validação de sentimentos, mas também para essa ajuda prática que a mulher vai precisar nesse momento de transição, né? Então, a depressão pós-parto, a gente vai observar esses fatores do vínculo com o bebê. E na ansiedade, eu acho que é um conceito até difícil para algumas pessoas falarem o que é ansiedade. Né? Comumente eu pergunto assim para o paciente, mas o que é ansiedade para você? Porque a pessoa diz, eu estou muito ansiosa, mas cada um classifica a sua ansiedade de um jeito. É mesmo? E ela está muito relacionada com preocupações e medos que são exagerados, que se perpetuam, né? Então, quando a gente pensa nesse período da gestação e de puerpério, onde os medos, as ansiedades, as preocupações, elas são presentes por natureza, muitas vezes, né, que estão relacionados com essa nova identidade que a mulher vai assumir, de mãe agora, né, um novo local ali, uma nova função, vamos dizer assim, na vida, essas ansiedades, esses medos, eles se tornam muito maiores. Muito maiores. Né? Então, eu tenho um medo extremo durante a gestação, por exemplo, de acontecer alguma coisa, de eu perder o meu bebê. Fico com pensamentos catastróficos, qualquer coisa que vai acontecer, aquilo já me gera uma tensão muito grande. Fico com pensamentos, às vezes, gente, repetitivos na minha mente, difíceis de saírem, tá? E que se estabelecem quase como crenças certas, né? Então, isso pode abalar muito a qualidade de vida dessa gestante. No puerpério, medos em relação ao cuidado com o bebê. Muitas vezes são mães que se tornam muito autocríticas, né? Então, nunca estou fazendo o suficiente. Não estou conseguindo dar conta o suficiente. Às vezes até estabelecem rotinas muito rígidas para o bebê. Tem que ser desse jeito, para tentar cumprir com o que ela acha que seria mais próximo do adequado, porque mesmo assim ela ainda fica ansiosa, preocupada com isso. E junto com esses pensamentos, também vem sintomas físicos. Eu acho que todo mundo já conhece um pouco dos sintomas físicos, assim, você já deve ter ouvido falar, da ansiedade, né? O coração acelera, dá um pouco de tontura, sente às vezes um tremor, sente que sua um pouco mais, náusea, tá? Então, esse dor de estômago, dor de barriga, esses são sintomas que podem vir associados com os sintomas de ansiedade, né? Fazem parte ali do transtorno. E eu acho muito importante falar deles, gente, porque assim, é comum, não só gestantes, pacientes de forma geral, mas procurarem muitos outros médicos antes de aceitarem a possibilidade de ser ansiedade, tá? A pessoa para no pronto-socorro 3, 4, 5 vezes, achando que está infartando. É orientado pelos médicos do pronto-socorro que provavelmente é um quadro de ansiedade. Mas ele não acredita que aquilo ali é tão real que possa ser a ansiedade que está causando, tá? Porque ficam é só na cabeça. Exatamente. Então, eles chegam até resistentes. Ah, doutora, eu vim, mas eu não acho que eu preciso, não. E depois que trata, eles conseguem ver que realmente tem a ver com a ansiedade, tá? Então, a ansiedade, a gente pode observar esses pensamentos de preocupação, sintomas físicos, né, pensamentos catastróficos, e muitas vezes, por conta desses medos, dessas preocupações, a mulher tem um comportamento também de evitação.
Então, eu passo a evitar situações que me causam ansiedade, que me causam medo, para me proteger desse desconforto, dessa dor que vem associada, tá? Então, eu deixo de fazer algumas coisas ali no meu dia a dia, tentando proteger ou o meu bebê, ou a mim, tá? Acho que esses são os principais sinais. E a gente tem que lembrar que a mulher pode perceber, mas aí vem outra coisa do que tu falaste. A rede de apoio, tá? Muitas vezes, a rede de apoio percebe antes da própria mulher tomar conta do que está acontecendo. Às vezes a gente mesmo fica meio cego. É. Às vezes sempre conviveu com aquilo ali, não é normal. Sempre Exatamente. Esse é outro pensamento muito frequente, principalmente nos ansiosos. Que é, eu sou naturalmente assim. Mas isso não é um problema, porque eu sou assim. Né? O transtorno, ele quase vira uma identidade. Né? E aí isso demora muito mais para a pessoa procurar ajuda. Então, assim, muitas vezes, quem está ao redor consegue perceber melhor o quanto aquilo está afetando. Né? Então, a rede de apoio, assim, isso aqui fica de mensagem, esses sinais, não só para você perceber em si, mas às vezes para você também observar o outro. Né? Pode ser que a sua observação, a sua preocupação possa incentivar essa pessoa a procurar ajuda. Como gestantes neurodivergentes podem lidar melhor com esse processo de gestação e do puerpério? A gente entra num assunto bem complicado. Por quê? A gente não indica que durante a gestação, tá, de forma geral, as pacientes elas utilizem, quando a gente fala do TDAH, por exemplo, elas utilizem um psicoestimulante durante a gestação. Né? Então, é um medicamento que, se a paciente ela faz uso, no caso do TDAH, durante a gestação, provavelmente ela vai ser orientada a suspender, tá? O que pode ser um desafio novo para ela, porque o medicamento de fato funciona, melhora muito a qualidade de vida do indivíduo. Então, essa mulher ela vai ter que buscar apoio e suporte em outras formas, como, por exemplo, junto com a psicologia, né, fazendo uma psicoterapia bem orientada, voltada para a organização, né, para planejamento. Muitas vezes a gente até orienta que a psicoterapia assim, mais apropriada para a maior parte, depende muito do indivíduo. Mas a TCC é uma boa psicoterapia nesse sentido, tá? Então, ter esse apoio durante o tratamento, fazer um tratamento de outra forma, é algo que pode auxiliar essa mulher também. De forma geral, para mulheres neurodivergentes, a rede de apoio se torna muito importante. Né? E aí eu estou falando de mulheres que podem ser, por exemplo, o transtorno do espectro autista, mulheres que podem ter o TDAH, como eu falei, que vão necessitar desse suporte, às vezes, um pouco mais prático. Né? Então, o fortalecimento dessa rede se torna essencial para que ela possa lidar com a gestação e com o puerpério da melhor forma. Tá? E sobre remédios que ajudem a ansiedade e depressão, e também outros estigmas, o que as gestantes devem fazer com esses remédios após a descoberta da gravidez? Você até citou sobre o TDAH, né? Que tomam os psicoestimulantes. Exato. Então, esse é um ponto, eu acho assim, importantíssimo da gente falar sobre, tá? Porque existe uma ideia geral, assim, divulgada socialmente, muito pelos preconceitos e estigmas que se tem com saúde mental e com a psiquiatria, né? De que os nossos remédios são os maiores vilões, né? Eu digo que se a pessoa tomar 30 remédios, um for da psiquiatria, se acontece alguma coisa com ela, o único que ela para é o da psiquiatria. Porque ela tem certeza de que é ele que está fazendo algum mal para ela, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque, de fato, existem medicamentos que a gente não pode utilizar durante a gestação, tá? Que podem... como consequência, conferir, essa palavra, algum risco à gestante, eu falo mais ao bebê, né? Até algum problema ali de desenvolvimento no feto. Mas muitos deles são seguros, tá? Muitos são seguros. E a gente fala nesse momento sobre a importância de se ter um acompanhamento pré-concepção também. Eu sei que isso não é a realidade para muitas mulheres, por exemplo. Muitas mulheres não planejam. Elas simplesmente engravidam,
né? Mas é sempre importante a gente pensar no planejamento. A gente fala de um planejamento pré-natal junto com a ginecologia, junto com outras especialidades, mas o planejamento junto com a psiquiatria, se essa mulher já faz uso de algum medicamento, se ela já tem algum transtorno, é essencial. A gente já consegue fazer modificações na medicação, na prescrição daquela paciente, antes da concepção, ou seja, antes da pessoa engravidar. E aquilo ali já vai impactar de outra forma, tá? No caso da mulher, engravidei, tomo um medicamento, por exemplo, o que eu faço agora? Né? É importante que ela vá procurar ajuda com um especialista para avaliar qual é o medicamento em específico que ela está fazendo uso. Em alguns momentos a gente vai ter que fazer a troca desse medicamento. Isso depende muito também, gente, do tempo de gestação que ela está, tá? Porque se ela já tiver em um tempo de gestação mais avançado, o benefício com a troca é muito pequeno. Então, eu sempre oriento que procure cedo, para que possa ser observado, tá? Outro ponto bem importante é que já foi comprovado em muitos estudos que mais danoso do que qualquer remédio, do que boa parte dos remédios, vamos dizer assim, é o transtorno, tá? Vivenciar o transtorno durante a gestação pode gerar consequências para o feto também, além de que para a mãe. Então, o tratamento ele é importantíssimo, tá? Se você está sentindo isso e sente um medo, por exemplo, de tomar um medicamento e isso prejudicar a gestação ou o bebê de alguma forma, procure ajuda e orientação. Nós temos medicamentos seguros, tá? Que funcionam muito bem durante a gestação e que vão lhe ajudar durante esse processo. Uma mãe triste, angustiada, deprimida, ansiosa, vai trazer prejuízo para ela, para a relação com o bebê e para o próprio filho. Então é importante tratar, é importante olhar para isso, tá? E qualquer desconforto, qualquer medo, a equipe que vai estar te acompanhando com certeza vai conseguir te orientar bem, vai conseguir fazer as modificações que são necessárias na prescrição, tá? Mas não deixe de tomar o medicamento ou não deixe de procurar ajuda por sim ter medo, porque isso é algo que hoje em dia a gente já consegue resolver sem ter esses danos, essas consequências maiores, tá? Como eu falei anteriormente, né, como o apoio de amigos e família pode influenciar na saúde mental de uma mulher nessa fase? Como a gente falou, crucial, né? É uma coisa importantíssima esse apoio, essa rede de apoio da mulher. Inclusive, é uma das coisas que a gente sempre busca fomentar na paciente, que é trabalhar essa rede de apoio durante a gestação, né? Fortalecer essa rede de apoio. Então, um dos apoios que essa rede ela pode proporcionar é o apoio prático, como a gente falou. Que é o quê? Ajudar essa mulher em coisas práticas mesmo e que vão dar um tempo de descanso para ela, ou que vão facilitar que ela consiga realizar esses cuidados com o bebê. Então, às vezes, a família pode ajudar, ou os amigos, com coisas simples da casa, organização da casa, ou às vezes ajudar com o cuidado do bebê em um momento para que aquela mulher possa descansar. Esse é um ponto importantíssimo. Mas outro ponto importante também é a validação de sentimentos. Tá, gente? É um momento de transformação para a mulher, como a gente falou, que também é muito solitário, tá? Eu estou vivendo essas transformações físicas, vou assumir uma nova posição na minha vida de mãe, e sou eu, né? Meio que é uma sensação um pouco solitária. Então, ter uma rede para você conseguir compartilhar, para você conseguir também ter esses sentimentos validados. Quando eu falo validados, eu falo escutar, acolher, sem julgamentos. Tentando entender. Muito acontece, né? Julga. Muito. E mães são muito julgadas. Né? Mães são muito julgadas. As expectativas com a mãe são muito elevadas, né? Então, assim, escutar, entender, acolher, não julgar e conseguir dar um suporte ali naquele momento é muito importante, né? Essa é uma função muito importante que a rede de apoio pode fazer. Outro local que a rede de apoio pode ocupar e que é importante também, durante esses momentos que a mulher vai falar sobre esses medos, sobre essas ansiedades, às vezes compartilhar
experiências. Então, assim, eu tenho uma mulher que está gestante, mas na família dela tem outras pessoas que já gestaram. A própria mãe, às vezes, uma irmã, uma tia. E essas mulheres compartilharem experiências do que elas vivenciaram também durante a gestação, é normal. Olha, eu também fiquei ansiosa, eu também fiquei preocupada, né? É normal sentir essa tensão. Ou algumas mudanças físicas também. É natural que isso aconteça, né? Eu acho que normalizar e ter essa rede para compartilhar é algo que ajuda a mulher durante esse processo também. E aí a gente fala que a rede de apoio também pode ser fortalecida por grupos de apoio. Existem lugares onde a gente tem grupos de gestantes, onde elas compartilham essas ansiedades, esses medos, onde elas se acolhem mutuamente, né? Onde elas, uma fortalece também a outra dentro desse papel. Então, esses grupos, eles também se fazem muito importantes durante esse período, tá? Para aquelas que têm a oportunidade de vivenciá-los. Então, acho que esses são os pontos cruciais, assim, da rede de apoio, né? De fortalecer. E mais um ponto, como eu falei, a rede, às vezes, é quem consegue perceber que aquela mãe não está bem. Pois é. Né? Então, a rede também, ela pode exercer essa função de observar os sinais de alarme, procurar ajuda, incentivar essa busca por ajuda, né? Que a mãe procure, que ela mostrar que ela tem um suporte também social para que ela vivencie esse momento e não vai estar sozinha. E isso tudo transforma, gente, a experiência. É mesmo. Quando você compartilha, quando você vivencia junto com uma rede que lhe dá suporte, que você não se sente só, isso modifica as suas experiências de vida, por mais difíceis que elas sejam. Então, acho que é importante aqui, não só falar para gestantes e para as puérperas que elas fortaleçam essa rede, mas se você também faz parte da rede de alguém, entender como o seu local é importante para aquela pessoa. E como saber se a sua criança é neurodivergente? E também como aceitar, né? Que eu acho que isso acontece frequente. Muito frequentemente, tá? E eu acho que essa faz parte de uma das tensões e medos que as mães têm, né? De acontecer alguma coisa, de eu fazer alguma coisa, como eu falei durante a gestação, que pode influenciar ali no meu filho futuramente, né? Da minha criança ser uma criança neurodivergente. Então, essa é uma avaliação, eu acho importante falar para as mães também, que a gente consegue fazer de forma longitudinal com a criança. O que significa isso? Não é uma consulta, né? É um período de acompanhamento. A gente vai acompanhar o desenvolvimento daquela criança, tá? Então, a gente observa que tem um fator ali que chama a atenção no desenvolver da criança. Pode ser, por exemplo, uma criança que não começou a falar no tempo adequado. Vamos dizer, isso traz uma preocupação para a família, né? Então, eu vou levar essa minha queixa, mas essa queixa ela vai ser observada por um período, para que a gente possa ver como essa criança vai desenvolver. É um segmento que, às vezes, inclusive, Ludmila, traz grande angústia para a mãe. É mesmo? Tá? Porque o tempo de espera para ter uma resposta é difícil, né? Eu quero logo saber, né? O que eu faço? Então, assim, também acalmar um pouco as mães que passam por uma situação semelhante, que tem essa dúvida em relação aos filhos, que é um acompanhamento que a gente faz por um período longo, tá? E a gente vai acompanhar o desenvolvimento da criança, os marcos, né? Se ela está conseguindo atingir aquilo que é adequado para a idade dela, e como ela está atingindo. Porque existem crianças também, gente, que têm um atraso para atingir, mas atinge. E desenvolve bem, tá? Então, nem sempre esses atrasos eles vão indicar que existe alguma neurodivergência, tá? Mas, obviamente, existem fatores durante a gestação que podem contribuir, né? Quando a gente fala de algumas doenças durante a gestação, citomegalovírus, né, que a mulher pode adquirir ali, que podem gerar um maior risco, por exemplo, para aquele bebê futuramente ter algum quadro de neurodivergência. Mas isso também não é uma relação tão bem estabelecida, tá? É algo que a gente conta. Quando a gente vai lá examinar a criança, investigar na criança, a gente avalia essas questões que
que aconteceram durante a gestação. Mas não quer dizer que porque ocorreram, obrigatoriamente, o seu bebê vai ter alguma complicação futura, tá? Então, assim, levar para um profissional especializado nisso. Nós temos ótimos psiquiatras da infância e da adolescência, que são bem direcionados a trabalhar com essa idade, né, e que conseguem fazer uma investigação bem minuciosa, que vão envolver os pais também, mas, hoje em dia, falando também do estigma, não é o fim do mundo. A verdade é que eu acredito, até muitas pessoas me perguntam, Ludmila, assim, Catarina, tu não acha que tá tendo muito diagnóstico? Não acha que tá sendo uma coisa com... Tá tendo tantas pessoas estão sendo diagnosticadas com neurodivergências, né? O TDAH, o autismo. Eu acredito que isso vem de um refinamento, tá? Nós estamos cada vez mais refinados na psiquiatria para fazer esses diagnósticos. E entendemos muito mais hoje que existe um grande espectro. Nem todo autista, nem todo TDAH vai ter o mesmo perfil. É isso que eu digo. Não são todos iguais. Né? Eles têm características ali semelhantes que se manifestam de formas diferentes, inclusive. Então, assim, hoje em dia, com terapias direcionadas, com acompanhamento, são crianças que desenvolvem muito bem e que conseguem desenvolver as potencialidades delas, tá? E, obviamente, aqui eu tô falando de forma geral, mas vai depender muito do caso também. Né? A gente faz orientações sobre cuidados, mas sempre estimular muito a sua criança, tá? Estimular, acreditar na capacidade dela, no desenvolvimento dela, tá? Elas entregam, às vezes, muito mais do que a gente espera. É mesmo? Tá? A gente acredita como se fosse um carimbo ali de que tem um problema muito sério, grave, que não vai desenvolver. Tem mães que pensam logo assim, né? Mas a verdade é que eles têm plena capacidade de realizar muitas coisas. Tá? Eu vou me estender só um pouquinho, Ludmila, nesse ponto, para dizer que eu tenho mães, tá? Pacientes autistas que vêm muito com as mães para as consultas, tá? Pacientes autistas, assim, gente, de 25, 28 anos, tá? Que cursam uma graduação de ensino superior, que são pessoas independentes, mas que a mãe vem junto. Vê como causa uma ansiedade na mãe? Uma preocupação grande, né? E que vai dessa preocupação desde quando o bebê, que ela descobre ali que a sua criança tem uma neurodivergência, e isso se esvai para o resto da vida daquele indivíduo. Então, assim, se você é mãe e tem passado por um processo desse, de ansiedade, de preocupações exageradas, né, como sinais que a gente falou anteriormente, procure ajuda para você também. Procure um suporte para você, para entender melhor o que é o transtorno que seu filho vivencia e também entender sobre como é o seu papel dentro disso. Eu acho que isso é importante. Pensar na criança, mas pensar também nessa mãe ou na rede que acaba tendo essa preocupação, às vezes exagerada, e que afeta a relação com a criança ou com aquele adulto neurodivergente, que afeta a própria vida dela. Então, eu acho que esse é um ponto importante também. Quais as estratégias ou terapia que você recomenda para ajudar as mulheres a gerenciar esse estresse e essa ansiedade durante a gravidez e para evitar o máximo de remédio que controle isso? Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu vou pontuar, que eu já falei anteriormente, mas eu vou só dar essa voltazinha, se você tiver a oportunidade como mulher de fazer um preparo prévio ao momento de gestar, ou seja, prévio à concepção, a engravidar, né? Deixando mais claro, junto com a psicologia também, eu acho que isso é bem importante. Entender o que esse momento representa para você, né? E fazer esse acompanhamento durante a gestação vai ajudar muitas mulheres, gente, a lidar com esses medos que a gente falou, com essas ansiedades que a gente falou, que podem se tornarem bem presentes durante esse período. Preparar essa mulher para o momento após ter o bebê, após o parto, para o momento do puerpério, né? Então, a gente sabe que a terapia é um processo. E esse processo
às vezes vem da gente vivenciar e se preparar antes mesmo de começar a acontecer aquele evento que vai ser tão difícil, tão marcante pra gente, né? Entender como é que eu vou lidar. Então, assim, acompanhamento com a psicologia eu acho essencial, tá? Muitas vezes, muitos tratamentos na psiquiatria, inclusive, a gente não precisa de medicamento. Não é interessante falar disso. Às vezes, a gente tem quadros, muitos quadros, que com o acompanhamento, junto com a psicologia, e a gente faz um segmento continuado ali com a paciente, para ir observando a evolução dela junto, a gente não precisa do medicamento, né? Outras coisas que a gente orienta muito que sejam feitas são exercícios físicos, tá? Muitas vezes a gestante, por estar grávida, sente até receio. Vou fazer um exercício físico, né? Como é que isso pode impactar no bebê naquele momento? Mas a gente tem exercícios que são mais direcionados. São exercícios mais leves, com orientação adequada, supervisionados. Natação é uma ótima opção para gestantes. E a gente tem o yoga. A gente pouco falado, mas eu gosto muito para gestante. Por quê? O yoga, além de ser uma prática física também, ela é uma prática que trabalha muito a mente, tranquilidade e a relação com o corpo, que é um momento onde a mulher vai ter que trabalhar essa relação com o corpo dela. Como a gente falou, todas as mudanças que acontecem ao longo da gestação e depois no puerpério. Então, aproximar a mulher desse corpo dela é uma coisa que pode ajudá-la também, tá? Algumas práticas não são muito faladas sobre, acho que até recentemente tem se falado mais, mas é incomum, eu acho, as pessoas fazerem, mas é muito importante. A meditação, tá? O mindfulness, são duas estratégias que ajudam muito a melhorar quadros como, por exemplo, transtornos ansiosos. Ajuda a acalmar a mente. Essa é a ideia. Aquela mente que às vezes está tão agitada pelas preocupações, pelos medos, pela ansiedade, ela ajuda a acalmar. Ela dá mais controle para essa mente, tá? Algumas meditações feitas, inclusive, são meditações guiadas. É bem fácil. Assim, para quem tem interesse de começar, se estiver assistindo, a gente consegue encontrar no YouTube, tá? Facilmente, meditações guiadas. E a meditação lá no YouTube, ela vai te dizendo o que fazer. E você vai só seguindo. Geralmente, gente, não são meditações que precisam passar 1 hora meditando, né? São 10 minutos do dia que você tira, 15 minutos do dia que você tira e que tem um impacto muito positivo. Outro ponto importante é o autocuidado. Essa mulher não deixar de se ver. Porque a partir do momento em que você começa o processo de se tornar mãe, muitas vezes a figura da mãe ela fica ali meio de lado, né? O bebê ele toma o centro, a criança vira o centro, mas existe uma mulher ali. Então, não deixar de realizar aquele autocuidado, de voltar para atividades que lhe são prazerosas, de investir nisso, investir numa boa alimentação, em um sono adequado. Isso tudo, gente, são coisas básicas e que fazem muita diferença. Para os meus pacientes, de forma geral, eu costumo dizer que o básico funciona, tá? E que às vezes a gente tem que retornar para esse básico, que é comer bem, dormir bem, se exercitar, ter atividades de lazer. Então isso não muda para essa mulher. Às vezes o óbvio precisa ser falado de novo. Às vezes o óbvio precisa ser dito. E a gente esquece, né, que esse óbvio funciona, que esse óbvio dá muito certo, tá? Então, assim, essa mulher ter esse autocuidado é uma coisa que vai ajudá-la também, tá? E fortalecer a rede de apoio, como a gente está repetindo sempre, mas que é algo muito importante. Participar de grupos, como eu falei, se ela sente essas ansiedades maiores, compartilhar com outras mulheres que estão vivenciando o mesmo momento delas, ou então que estão em outras fases ali da gestação, do puerpério, mas que têm experiência e que conseguem acolhê-las ali, né? Entender seus sentimentos, gente, é uma coisa muito importante, tá? Às vezes, a gente tem tanto medo da tristeza, da ansiedade e sente tanta culpa com isso, e nesse período isso se aflora, porque como é que eu posso estar angustiada e triste com uma notícia tão boa? Será que meu filho vai achar que eu não gosto dele? É porque é muita preocupação a lidar. É muita. É muita coisa. Muita coisa. Então, assim, a mãe, ela tem que se sentir aberta
para entender que aquilo ali faz parte e que ela não tem que lidar com culpa em relação a isso, e entender o que está sentindo ajuda a trabalhar o que está sentindo também. Se eu não entendo o que eu sinto, se eu não consigo compreender em que local isso está na minha vida, como eu vou conseguir trabalhar aquilo? Faz sentido para vocês isso? Faz. Então, assim, a ideia é entender melhor os sentimentos, trabalhar melhor os sentimentos, ter expectativas mais realistas sobre a gestação e sobre o puerpério. Isso ajuda também. O medicamento, ele vai ter seu local, né? Mas a gente sempre utiliza, por mais que acreditem que a gente gosta de passar o remédio, a gente sempre utiliza o remédio quando ele vai ter um benefício real para aquela mulher, tá? Um benefício real. Enquanto a gente consegue manejar de outras formas, a gente vai seguir nesse caminho, tá bom? Então, assim, se você procurou orientação e o médico prescreveu um medicamento, é importante você observar que talvez tenha uma relevância. Esse remédio significa que está no momento, talvez, a gente tenha um suporte um pouco maior, tá? Mas esse conjunto, essa série de atividades, com certeza vão lhe ajudar a conseguir lidar melhor com a situação. Assim, um tempo atrás, eu conheci a terapia na base da hipnose. E aí eu fiquei com a dúvida se pode ser aplicada a grávidas. Tá. Mais especificamente da hipnose, eu vou te dizer que eu não tenho muito contato. Não né? tenho muito contato. Não é uma prática que eu trabalho tanto com, tá? Eu não sei te especificar se tem alguma contraindicação. Eu acredito que não. Mas eu não sei te especificar. Acho que até essa parte dá pra cortar, porque eu não vou saber dizer. Eu não sei dizer. Eu trabalho muito pouco com isso. Eu trabalho mais com TCC, a Gestalt, o psicodrama. Tenho outras, mas a hipnose eu não... Não tem contato? Não tenho muito. Tu tá fazendo? Não, no caso, a minha mãe que faz. Ah, tua mãe faz? Faz. Tá. Ela tá gostando? Ela gosta, ela só disse que é um pouco... qual é a palavra certa? Ela fala que é um pouco angustiante fazer. Mas ela tá se acostumando. Angústia faz parte da terapia. Né? De forma geral, tá? A gente toca na ferida. Não é bom, não. Ela tá passando na fase... É aquela fase de mãe que as filhas saíram de casa e eu fui a última. Pra vir estudar e tudo, porque ela não, a gente não é daqui de Teresina, é né? Difícil. Aí ela fica naquela de a solidão de novo de mãe. Aí fica nessa, porque minha irmã do meio tá grávida, mamãe de primeira viagem. A minha mais velha tem 2 filhos e eu sou a mais nova. Aí, no caso, eu não saí de casa pra casar, saí pra estudar. E do mesmo jeito ela fica naquela solidão. Mas as mães de sofrem com isso, viu? Sofrem demais. E para encerrarmos, né, que conselhos você daria para as mulheres que estão preocupadas com a sua saúde mental durante a gravidez e após o parto? Pronto. Meu conselho principal é procure ajuda, tá? E eu falo ajuda não necessariamente da psiquiatria. Eu falo, procure um suporte junto com a psicologia, procure esses grupos, como eu falei anteriormente, tá? São lugares onde você vai conseguir trabalhar alguns sentimentos, alguns medos, como a gente falou, algumas preocupações, que a sua preocupação com saúde mental, que a gente está falando de mulheres que já estão preocupadas, vão conseguir ser abarcadas, compreendidas melhor. E entender qual é o nível de suporte dentro de um tratamento que você vai necessitar, né? Então, se eu me sinto insegura com isso, se eu estou temerosa, se eu tenho ansiedades também em relação à minha saúde mental, é importante que eu procure pessoas que possam me passar uma segurança maior. E os profissionais que trabalham com isso, não só a gente da psiquiatria, mas também o pessoal da psicologia que trabalha com saúde mental, consegue fazer muito bem essa orientação, né, do que vai ser necessário, de como você pode trabalhar tudo isso que tem se passado nesse momento com você. Se tem uma família também que está preocupada, uma rede aí, como a gente falou, também pode procurar e muitas vezes levar essa mulher e ir junto, porque também é um local difícil. Muitos pacientes chegam na nossa frente, gente, na psiquiatria, falando da psiquiatria, e não sabem o que vão dizer, se sentem também desconfortáveis, né? A gente tem muito estigma, como a gente falou, então não é um local totalmente confortável. E às vezes estar com alguém de confiança é uma coisa que traz um conforto maior naquele momento. Então, se eu tô com medo,
se eu tenho essas preocupações, mas eu não me sinto totalmente à vontade, eu não me sinto bem, procure uma pessoa que você confie, um amigo que você confia, um familiar que você confia, converse sobre isso, peça ajuda a ele, para que ele possa também lhe ajudar e lhe incentivar a procurar os profissionais de maneira adequada, tá? Eu acho que esse é o principal. Pois muito obrigada por comparecer em nosso podcast. E é isso, gente. Até o próximo episódio.